De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, tem assuntos importantes. O Inter venceu o Clássico Grenal e eu quero trazer aqui alguns bastidores do Clássico em si, da preparação, do que foi o trabalho do técnico Paulo Pesolano, bastidores da situação de Borré, que será que se redimiu totalmente com a torcida? Pelo menos ele foi o homem do Clássico Grenal ao marcar 2 dos gols da vitória do Inter. E também a situação de Fabinho, né? Bastidores do trabalho dele, algumas informações importantes que eu colhi, são alguns dos temas desse conteúdo aqui. Eu só peço a tua moral, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e deixar o like aqui para avisar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, né? Que o trabalho do canal vem sendo bacana e eu sei do reconhecimento de vocês, pois já somos mais de 22.500 inscritos, chegando a 23 mil, hein? Conto com vocês para isso. Então se inscreva no canal e ative o sininho. E claro, seja membro do canal Bruno Flores, porque aí ó, você vai concorrer a um item dessa loja, a loja DeFi, dessa luva de goleiros que faz parte aqui do cenário. É um dos itens que está lá na loja da DeFi. O sorteado, membro do mês sorteado, vai escolher o item que quiser lá da loja e vai receber na faixa em casa. Vamos começar esse material aqui, esse conteúdo, falando, claro, sobre o Clássico Grenal, mas falando sobre uma ausência, né, que foi a ausência do Ivan. Não ficou nem entre os relacionados. Nesta segunda-feira ele treinou, normalmente no CT Parque Gigante, mas ele tem uma negociação em andamento com o Remo e deve ser negociado pelo Inter. Ele tem contrato até o fim do ano e o Inter, nesse momento, está aberto a liberar o jogador em definitivo, e aí o Inter está vendo se vai receber um valor, se vai ficar com um percentual em uma futura negociação, o que o Inter vai fazer nessa conversa com o Remo. Deu uma travada aí nas últimas horas, nos últimos dias, porque o Marcos Braz, aquele ex-Flamengo, né, que era o executivo de futebol do Remo, acabou saindo por uma divergência lá com o presidente do Remo, e por isso o negócio, por enquanto, está estagnado. Mas a negociação é quente, está acontecendo, e o Ivan, a tendência é que não jogue mais pelo Internacional. E aí, eu quero avançar aqui já definitivamente para o Clássico Grenal, porque o Borré foi o homem do Clássico Grenal, né? Foi o homem do jogo, fez ali 2 gols, participou basicamente dos gols, né, do Internacional de toda forma. Dá um corta-luz também no gol do Bernabé, né, e participa ainda do primeiro gol marcado pela equipe do Internacional. E aí eu quero falar sobre o Borré com informações aqui dos bastidores, tá? O JB Filho, o João Batista Filho, lá nos Setoristas, no canal dele, programa do qual eu faço parte junto com o Jeremias Werneck, trouxe alguns detalhes importantes, tá? O Borré, ele tem sido trabalhado de forma quase que individual em alguns momentos pelo Pesolano, e é importante dizer aqui que o Pesolano, ele trabalha muitas questões de detalhes com os atletas, mas em relação ao Borré, a essa individualidade do Borré, ele tem tentado passar confiança ao Borré, né? E ele, de certa forma, disse para o Borré o seguinte: olha, Borré, até então a gente estava tendo no Internacional um estilo diferente de jogo para ti. E com o Pesolano, né, com a minha chegada, disse o Pesolano, a gente quer fazer uma outra coisa aqui. A gente quer te usar com mais espaço para progredir, com espaço para atacar, para ganhar na velocidade do zagueiro adversário, para ganhar campo para poder concluir. Basicamente, se a gente for ilustrar, no que é o terceiro gol, né, o passe do Alan Patrick e a chegada dele para ter a frente do gol, a frente da jogada, concluir para fazer o gol. E claro, né, saindo para as tabelas, para fazer ali uma movimentação que ele já fazia em alguns momentos, mas sempre sendo aquele cara que em alguma parte do jogo, com outros técnicos, tinha que ser mais centroavantão, né, mais disputador de bola, brigador com o zagueiro, enfim. E aí o Paulo Pesolano, não tendo um outro centroavante para fazer o complemento do Borré, e eu já falei para vocês aqui no canal sobre como o Inter quer este outro centroavante para contextualizar o Borré, né, para fazer ele poder crescer junto com alguém que o complemente em termos de características. Enquanto o Pesolano não tem isso, ele avisou o Borré: olha, a gente vai fazer um outro esquema aqui, uma outra movimentação sem esse centroavante, mas para que tu consiga ter o espaço mesmo assim. E aí foi essa mecânica de jogo que o Inter está tentando implementar, fez contra o Monson, contra o Inter de Santa Maria e também agora contra o Grêmio, né? E o Borré tem aproveitado, tem gostado muito desse estilo de jogo do Paulo Pesolano e acredita que essa temporada pode ser diferente, né? São essas as informações que a gente tem sobre o Borré. Eu tenho ainda um detalhe que eu acrescento aqui, que é de que o Paulo Pesolano disse ao Borré que ele é um jogador completo.
Essa é a avaliação que tem a comissão técnica do Inter sobre o Borré. E já que o Inter não tem dinheiro, esse é um diagnóstico do Inter com a comissão, departamento de futebol e comissão técnica tem esse diagnóstico, de que como o Inter não tem dinheiro para contratar um jogador com as características do Borré, com o cartaz que tem o Borré, com todo o peso que ele tem, ainda que ele não tenha jogado tudo que o Inter imaginou que ele fosse jogar quando contratou, o Inter não tem como buscar um outro jogador assim. Então, tem que apostar em recuperar o Borré. Essa é a linha de pensamento do Inter, tá? Esse vídeo não tem absolutamente nenhuma opinião minha. Tem a opinião do Inter, que é uma informação. E eu coloco aqui tudo isso para vocês. Vamos falar um pouquinho também do Fabinho, porque o Fabinho Soldado deu uma entrevista coletiva após o Grenal e ele disse uma frase ali que me chamou a atenção e eu fui buscar mais detalhes. Ele falou sobre uma conversa que teve com os departamentos, que tá todo mundo alinhado, e aí ele disse, olha, a gente não é que a gente esteja numa zona de conforto, eu não quero usar esse termo, mas precisa entregar mais. Essa foi mais ou menos a frase do Fabinho, mas ele disse o termo zona de conforto e depois ele disse que não era exatamente a palavra que ele queria utilizar, o termo que ele queria utilizar sobre a situação atual do Inter. E aí eu fui buscar o que era esse pensamento do Fabinho, essas ações dele, tá? O Fabinho, quando ele assumiu o Inter, ele fez uma série de reuniões com vários departamentos, com o marketing, com o financeiro, com os setores do departamento de futebol, nutrição, saúde, fisioterapia, conversou com outros departamentos importantes dentro do clube para unificar um discurso, com o marketing, com o financeiro, o que pode ser feito, onde é que entra dinheiro, onde é que sai, o que a gente pode fazer, o que não pode, questões para ele se inteirar. Importante, o presidente Alessandro Barcelos participou dessas reuniões e em algumas delas membros do conselho de gestão do Inter, alguns vice-presidentes políticos, 1, 2, participaram de alguns desses encontros também, tá? Mas a reunião do Fabinho, as reuniões especialmente com partes do departamento de futebol, setores do futebol, elas foram para cobrar, para estabelecer meta, para subir meta, para tirar todo mundo tirar a bunda da cadeira e trabalhar mais, Não que tivesse esse diagnóstico de que o clube estava acomodado, por exemplo, mas foi essa mais ou menos a expressão que me foi utilizada, tá, em relação a isso. Foi para dar uma sacudida no ambiente, foi para delimitar metas alcançáveis, mas que fossem ousadas, metas que fizessem o clube ir para frente. E além disso, o Fabinho, junto com o departamento de futebol, com o Abel Braga, com a comissão técnica, eles têm feito um diagnóstico completo do que é o dia a dia do CT. Tá? A informação que eu tenho é que o Fabinho já mudou alguns processos diários, pequenos processos de rotina que ele entende que já são importantes de serem modificados, e foram. E eu pedi um exemplo, inclusive, para a pessoa com quem eu conversei sobre isso, do que são essas ações, E essa pessoa me disse, olha, daqui a pouco o departamento de futebol vai divulgar, vai falar um pouco mais sobre essas ações, e aí vocês vão saber os exemplos, E aí, além dessas pequenas mudanças de rotina que já foram feitas, também vai ser feito esse diagnóstico completo dos processos, que vai mudar mais coisa no dia a dia do Inter, mais coisa no ambiente, no cotidiano, no fazer do dia a dia dentro do CT. E isso também pode incluir modificações na estrutura física do CT. Isso ainda não está definido, mas isso está sendo levantado de acordo com a possibilidade. O Inter também está sem dinheiro, Então também não dá para pensar em grandes obras no CT. Mas o Inter está avaliando essa possibilidade e esse levantamento que está sendo feito pelo departamento de futebol vai ser importante para isso. Para fechar esse vídeo aqui, eu quero falar do Pesolano. O Pesolano, ele tem agradado muito nos bastidores do Inter, tá? Conversei com uma das pessoas da direção também sobre esse assunto e uma das pessoas me disse, olha, ele chega aqui muito cedo, sai do CT muito tarde, ele é muito trabalhador, esse foi o termo desta pessoa, em relação ao Pesolano. Ele é um cara muito trabalhador, ele é muito parceiro da direção, ele tá entendendo o momento, ele tá entendendo que o Inter não tem dinheiro para contratar, então tá usando a base, tá tentando potencializar os jogadores que tem aqui, e ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito de trabalhar, de pegar o jogador, de corrigir detalhe, perfilamento corporal, domina a bola desse jeito, já virando para tal lado, pro pé que domina, pro pé dominante no caso, pro pé preferencial, se o cara é canhoto, já domina assim, abrindo para dar o passe, se é o caso.
sabe? Esse tipo de detalhe ele trabalha muito com os jogadores. E isso eu ouvi dessa pessoa e ouvi de jogadores, mais de um inclusive. Mais de um jogador que já falou sobre essa questão. Então ouvi isso do lado dos atletas e ouvi isso do lado da direção do Inter, que gosta muito até então do trabalho do Pesolano. E ele deu algumas tintas já sobre isso também, né? O diagnóstico dele é que, para ele, né, o time deveria treinar mais, ele não tem espaço no calendário para isso, mas ele gostaria de treinar mais. A questão para ele é que, do jeito que dava para fazer, foi feito. E foi bem feito até agora. No diagnóstico, no entendimento, na compreensão do técnico Paulo Pesolano do Internacional. Bom, chegou até aqui, já sabe, né? Deixa um comentário aqui também sobre todas essas informações. Dá um trabalho do caramba para apurar, vocês sabem. Aliás, a escalação do Grenal, vocês viram, né? Foi antecipada aqui no canal com o Vitor Gabriel de titular, que era a grande surpresa. Então eu tô, ralando para trazer essas informações e vocês já sabem, né? Aquela moral pro canal. O like, se inscrever, ativar o sininho. Tem outros vídeos na tela aí, já tem playlist de vídeo do Inter. Se quiser colar no canal para ver os vídeos de Grêmio, não tem nenhum problema, porque a qualquer momento, você sabe, a gente tá de volta por aqui. Valeu?